Bom dia, meninos, meninas, galera do nono ano. Tudo bem com vocês? E aí, bora assistir a aula de cidadania, moral e ética. Isso mesmo. Hoje é quinta-feira, dia do nosso encontro. Eu preciso que você pegue o seu livro, porque hoje nós vamos falar sobre a filosofia da existência. Vamos continuar falando, né, sobre a filosofia da existência. E vamos iniciar aí na nossa página 44, falando sobre a carta da felicidade. Carta sobre felicidade. Vamos lá? Vamos ler comigo? Preparados? Já pegou o material? E olha que essa carta é longa, hein? Será? Vamos lá então. Carta sobre a felicidade. Essa não é a hora que você passa para frente, tá? Essa é a hora que você preste atenção na leitura, acompanhe, tá? Reflita sobre isso para a gente poder aí continuar falando sobre a filosofia da existência, tá bom? Então vamos embora, juntinhos. Então tá. Que ninguém hesite a se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é demasiadamente jovem ou demasiadamente velho para alcançar a saúde do espírito. Afirmar que a hora de filosofar ainda não chegou ou já passou é a mesma coisa que dizer que a hora de ser feliz não chegou ou já passou. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho. Para quem está envelhecendo, sentir-se rejuvenescer-se através da grata recordação das coisas que já se foram, e para o jovem poder envelhecer sem sentir medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando com a sua presença, tudo temos, e, sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva, então, aqueles ensinamentos que sempre te transmitem, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. Em primeiro lugar, considerando a divindade como um ente imortal e bem-aventurado, como sugere a percepção comum de divindade, não atribuas a ela nada que seja incompatível com a sua imortalidade, nem inadequado à sua bem-aventurança. Pensa a respeito dela de tudo que for capaz de conservar-lhe a felicidade e a imortalidade. Os deuses, de fato, existem e é evidente o conhecimento que temos deles. Já a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essas não existem. As pessoas não costumam preservar a noção que têm dos deuses. Ímpio não é quem rejeita os deuses e que a maioria crê, mas sim quem atribui aos deuses os falsos juízos dessa maioria. Com efeito, os juízos do povo a respeito dos deuses não se baseiam em noções inatas, mas em opiniões falsas. Daí a crença de que eles causam os maiores malefícios aos maus e os maiores benefícios aos bons, irmanados pelas suas próprias virtudes. Eles só aceitam a convivência com seus semelhantes e consideram estranho tudo que seja diferente deles. Acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal residem nas sensações, e a morte é justamente a privação das sensações. A consciência clara de que a morte não significa nada para nós proporciona a fruição da vida efêmera, sem sequer acrescentar-lhe tempo ínfimo e eliminando o desejo da imortalidade. Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver. É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte,
não porque a chegada desta lhe trará sofrimento, mas porque o aflige a própria espera. Aquilo que não nos perturba quanto presente, não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado. Então, o mais terrível de todos os males, a morte, não significa para nós justamente porque, quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, nós é que não estamos. A morte, portanto, não é nada nem para os vivos, nem para os mortos, já que para aqueles ela não existe, ao passo que esses não estão mais aqui. E, no entanto, a maioria das pessoas ora foge da morte como se fosse o maior dos males, ora a deseja como descanso dos males da vida. O sábio, porém, nem desdenha viver, nem teme deixar viver. Para ele, viver não é um fardo, e não viver não é um mal. Assim como opta pela comida mais saborosa e não pela mais abundante. Do mesmo modo, ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Quem aconselha o jovem a viver bem e o velho a morrer bem, não passa de um tolo. Não só pelo que a vida tem de desagradável para ambos, mas também porque se deve ter exatamente o mesmo cuidado em honestidade, viver e em honestidade morrer. Mas pior ainda é aquele que diz: bom seria não ter nascido. Uma vez nascido, transpor o mais depressa possível a porta do Hades. Se ele diz isso com plena convicção, por que não se sai dessa vida? Pois é livre para fazê-lo. Se for esse realmente seu desejo, mas se o disse por brincadeira, foi um frívolo em falar de coisas que brincadeiras não admitem. Nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, para não sermos obrigados a esperá-lo como se estivesse por vir com toda certeza, nem nos desesperarmos como se não estivesse por vir jamais. Consideremos também que, dentre os desejos, há o que são naturais e o que são inúteis. Dentre os naturais, há uns que são necessários e outros apenas naturais. Dentre os necessários, há alguns que são fundamentais para a felicidade, outros para o bem-estar corporal, outros ainda para a própria vida. E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a finalidade da vida. Em razão desse fim, praticamos todas as nossas ações para nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, todas as tempestades da alma se aplacam e o ser vivo, não tendo que ir em busca de algo que lhe falte, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua ausência. Ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia. Foi dela que originaram-se todas as demais virtudes. É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça, e que não existe prudência,
justiça, sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável delas. Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um juízo referente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal supremo ou dura pouco, ou só nas causas sofrimentos leves, que nega o destino, apresentando por alguns como senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por necessidade ou por acaso, ou por vontade nossa, e que a necessidade é incoercível, o acaso instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pelo qual nos acompanha a censura e o louvor? Mais vale aceitar o mito dos deuses do que ser escravo do destino dos naturalistas. O mito, pelo menos, nos oferece a esperança do perdão dos deuses por meio das homenagens que lhe prestamos, ao passo que o destino é uma necessidade inexorável. Entendendo que a sorte não é uma divindade, como a maioria das pessoas acredita, pois um Deus não faz nada ao acaso, nem algo incerto, o sábio não crê que ela proporcione aos homens nenhum bem ou nenhum mal, que sejam fundamentais para a vida feliz, mas sim que dela possa surgir o início de grandes bens e de grandes males. Ao seu ver, é preferível ser desafortunado e sábio em vez de ser afortunado e tolo. Medita, pois, todas essas coisas e muitas outras, e elas congêneres dia e noite contigo mesmo e com os teus semelhantes, e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo, mas viverás como um Deus entre os homens, porque não se assemelha absolutamente a um mortal o homem que vive entre bens imortais. Meu Deus. Vamos lá? Prestaram atenção no texto? E eu não fui aqui, né? Como eu li pelo livro, e vocês não foram me acompanhando aqui pela tela, mas o tanto que filosofar é importante, né, gente? O quanto a gente pensar sobre a vida, sobre as coisas que nos acontecem, e a gente começar a refletir sobre isso, e não estar somente ligado aí no piloto automático, fazendo as coisas sem sentir, sem sentido, né? E sem avaliação e vivendo sempre, né, na ilusão de que a morte não chega ou com medo dela, não é isso? E esse texto, ele nos traz a reflexão exatamente sobre isso. E esse texto, ele nos fala que como as angústias da vida, né? Como a gente leva a vida, e muitas vezes a gente fica sempre, né, nessa angústia de sem saber se estamos certos, se estamos errados, quais são as normas que devemos seguir, qual é o ensinamento religioso que a gente deve seguir, né? E muitas vezes somos julgadores, né? E somos muitas vezes donos da razão, donos de todo saber, de coisas que a gente nem sabe, né? De coisas que a gente nem tem certeza, mas são os achismos, né? As ilusões que nós vivemos. E esse texto, ele faz a gente refletir muito sobre isso, né? E uma certeza que nós temos na nossa vida, e eu acho que é a única coisa que nós temos exatamente a certeza, é que nós nascemos
que nós vivemos e que nós morremos. É exatamente isso. Nascemos, vivemos e morremos. Nada mais além disso. E a gente sempre vive, né, em busca da felicidade. Em busca da felicidade. Quando a gente tem a consciência que a felicidade, ela depende das nossas ações, que a felicidade, ela depende das nossas escolhas e que colhemos o que plantamos, isso começa a causar na gente, né, um medo muito grande, porque a partir desse ponto, a gente começa a estar no centro de tudo e a gente começa a entender que não podemos jogar a responsabilidade das nossas ações e das consequências dela sobre ninguém, né? E a gente começa a entender que tudo é resultado daquilo que fazemos, tudo é resultado das nossas próprias escolhas e que a gente tem que começar a mudar, né, a nossa forma de agir. A gente tem que sempre acreditar que o universo, ele não está contra nós, né? Ele está a nosso favor e que a gente, porque muita coisa, às vezes, quando acontece, né, a gente fala assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus não me escuta? Por que, né, não é isso? A gente vive fazendo assim, né? Eu vou pedir ajuda para Deus, né? Às vezes a gente faz uma coisa, comete um erro, a gente pedir perdão para Deus, né? E a gente coloca sempre, né, o nosso Deus, né, aquele que a gente acredita como centro da nossa vida. Eu não estou falando que isso está errado, mas a gente coloca ele, né, como responsável de tudo, né? O responsável pelas coisas boas, pelas coisas ruins que nos acontecem. Muitas vezes as coisas ruins é porque a gente está sendo castigado, Mas o que ele está explicando aqui pra gente, e fazendo a gente refletir sobre isso, é o seguinte. Que tudo nessa vida é neutro, né? Não é bom nem mal. Isso vai depender de você, de como você enxerga o mundo, né? Isso vai depender das suas ações, isso vai depender da forma com que você trata as pessoas, né? Das coisas que você acredita, e é basicamente isso. E essa reflexão é muito importante e é tão complicado, né, a gente discutir sobre isso. Por quê? Porque quando a gente fala de vida, de nascimento, de vida e de morte, a gente está discutindo questões filosóficas que muitas vezes, né, traz aqui as discussões, acaba trazendo essas discussões sobre conceitos religiosos e a filosofia, ela não trata de conceitos religiosos. A filosofia, ela não quer abordar temas religiosos. A religião são caminhos, né? São caminhos, cada um escolhe o caminho que é mais adequado, que para você se sinta mais confortável, né? Caminhos que para você, né, te fazem sentir que são verdadeiros, né? Que são caminhos que você se sinta bem para caminhar, né, para ir seguir, mas que o objetivo, ele é único. De todos os caminhos, né, eles fazem chegar ao mesmo lugar. Tudo que a gente está buscando durante essa caminhada, né, a vida, sobre a nossa vivência, é o quê? É aprender a viver, aprender a conviver com o próximo, aprender a aceitar, aprender a superar, né, as nossas dificuldades, é aprender a conviver com nós mesmos, né, melhorar a cada dia. E esse é o objetivo de todos nós. Por quê? Porque a caminhada é basicamente isso, né? É a gente aprender cada dia mais e estar melhor a cada dia, para que a gente consiga chegar lá no nosso objetivo. E o nosso objetivo é chegarmos todos juntos, porque nós todos juntos
que vamos formar, né, o que a gente busca. Porque não adianta a gente pensar que a gente... E a vida ensina muito isso, né? A gente não é nada sozinho. A gente é parte de um todo. E o todo somos todos nós. Então, independente se um vai chegar antes, se um vai chegar depois, se um está demorando mais para caminhar, se o outro vai... Independente disso, a busca, o objetivo é o mesmo. Então, o que ele está falando é o seguinte, que filosofar sobre isso é importante. E o que é filosofar, gente? É pensar, né? É refletir sobre as coisas que vivemos, refletir qual que realmente, né, é a nossa função aqui na Terra. Por que nós estamos aqui, né? Por que nós estamos vivendo aqui de forma coletiva, um precisando do outro? Por que isso? O que a natureza tem para nos ensinar? É através da observação, da reflexão, né, que a gente começa a entender realmente o que acontece com a gente, né? E a filosofia, ela traz basicamente isso, né? Ela nos leva a refletir ao verdadeiro sentido da nossa vida. E a gente tem que preocupar com isso, porque muitas vezes a gente está tão ligado no piloto automático, né? De levantar cedo, estudar, trabalhar, pagar conta, arrumar casa, fazer tudo que tem que fazer, né? Aí chega no final do dia, dormir, descansar, pagar conta. A gente está tão ligado nisso, né? Nessa rotina diária, nessa correria, que muitas vezes a gente não para pensar qual que é o sentido disso tudo. Por que estamos fazendo isso tudo? Por que a gente está tentando construir tanta coisa na Terra, sendo que a gente não vai ficar na Terra, né? E aí a gente começa a pensar sobre isso e a gente começa a avaliar, tem que ter um motivo maior, né? A gente não tem que estar aqui só no piloto automático. E essa reflexão, ela nos faz entender o mundo de forma diferente e a mudar os nossos hábitos e priorizar também, né, muitas vezes quem somos, né, e buscar também o autoconhecimento. E muitas vezes a gente está tão assim condicionado, né, a essa rotina, a fazer tudo da hora, tudo, e muitas vezes a gente não pensa e esquece e não prioriza quem somos, né, qual que é a nossa verdade, o que a gente busca, como a gente é, o que a gente precisa melhorar, né? Por que algumas coisas nos causa raiva, nos causa medo. E isso se chama autoconhecimento. E a gente só começa a enxergar isso, né? A nos priorizarmos, a nos conhecermos, quando a gente começa a refletir sobre as coisas, sobre o verdadeiro sentido da vida. Né? E é isso que esse texto está falando. E esse texto fala sobre a morte, sobre a vida, né? E eu quero deixar bem claro aqui que aqui nesse texto não tem nenhuma intenção aqui de um convencimento religioso, não é isso. O que ele está tentando tratar aqui é fazer que você reflita sobre a sua vida, sobre como você está vivendo, né? Sobre quem você é, né? O que você veio fazer nesse mundo, como você está se relacionando com as pessoas que convivem com você, se você está tendo um pensamento coletivo, um pensamento solidário, é isso. Esse texto ele busca basicamente isso. Bom, vamos lá então, questão de ética. Então vamos. O texto estudado é uma carta que tem sua autoria atribuída a Epicuro e é endereçado a Meneceu. Apresente, depois de realizar uma pesquisa básica, dados sobre o período histórico que foi escrito essa carta, né? Dessa época que a carta foi escrita, para compreender melhor as ideias expostas no texto, tá? E eu quero que você faça uma pesquisa. Epicuro, ele foi fundador da escola que herdou o seu nome. Ele nasceu em Atenas. Provavelmente ele nasceu em 341 a.C. Ele foi criado em Samos.
Dedicou-se precocemente à filosofia, sendo iniciado por Nausifanes de Tel. Em 306 a.C., abriu a sua famosa escola em Atenas, nos jardins da sua vila, que se tornou centro das reuniões aristocráticas dos seus admiradores, discípulos e amigos. O epicurismo teve uma rápida e vasta difusão no mundo romano. Gente, e aí foi que a gente pensa, né? A gente está falando aqui de um período, de uma carta que foi escrita há 306 anos antes de Cristo. Antes de Cristo passar pela Terra, essa carta foi escrita. Antes, eu não falo antes 100 anos, eu falo de 306 anos antes de Cristo passar pela Terra. Agora, você começa a avaliar, gente, se a gente lê essa carta hoje, essa carta ela podia ter sido escrita ontem, que ela encaixaria exatamente, né, nos nossos padrões, na nossa realidade, tudo, e ela nos faz refletir, né, muito sobre as coisas que nós vivemos na atualidade. Então, se você falasse que essa carta tinha sido escrita ontem, ela seria uma carta totalmente atual, de acordo com o que nós estamos vivendo, né? De acordo com a nossa vida aqui. Porque essa busca, né, por você querer entender melhor quem você é, né? O autoconhecimento, né? O que você pode fazer para ser uma pessoa melhor a cada dia. Essa busca por isso vem lá de 306 anos antes de Cristo. A gente está falando aí de 2.300 e 400, né? Mais 2.400 anos atrás. É muita coisa, gente. E olha o quanto isso, né, ainda é presente nas nossas vidas e o quanto a gente ainda precisa pensar sobre isso, né, e evoluir em relação a isso. Então, é isso que eu quero que você escreva aí, faça uma pesquisa, entenda o período, né, pesquise sobre o epicurismo e entenda um pouquinho mais sobre essa carta, tá? Para Meneceu, ok? 2. Por que, segundo o pensamento de Epicuro, a prudência é muito importante? A prudência, gente, ele é o princípio e o bem supremo. Razão pelo qual ela é a mais preciosa do que a própria filosofia. Então, a prudência, ela é mais preciosa do que a filosofia. É dela que origem todas as demais virtudes. Então, todas as nossas atitudes do nosso dia a dia têm que ser tomadas com prudência, né? Então, é dela que origem todas as demais virtudes e é ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça. E que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade. E a felicidade, ela é inseparável a elas. Então é exatamente isso, gente. Não tem como ter beleza, ter justiça e ter prudência sem ter felicidade. E não tem como ter felicidade sem prudência, sem justiça e sem beleza. As coisas estão todas juntas, uma dependente da outra. Então não adianta a gente que somos seres que estamos em busca da felicidade. Quem não quer ser feliz? A busca da humanidade é a felicidade. A gente estamos constantemente em busca da felicidade. Se você perguntar para qualquer um se achar uma lâmpada mágica, o que você quer? Eu quero ser feliz. Ah, não, eu ia falar que eu queria ser milionário, porque dinheiro traz felicidade. Será? Né? Então, assim, eu acho que o primeiro desejo de todo mundo seria o quê? Ser feliz,
né? Essa é a busca constante de todo mundo busca isso. Mas para a gente ser feliz, a gente tem que ter prudência, a gente tem que ter verdade, a gente tem que ter beleza, a gente tem que observar as coisas, né? As coisas que nos rodeiam. Gente, a gente é rodeado por tanta beleza que passa tanta coisa desapercebida, né? Porque você tá tão fora do presente, né? Fora da sua realidade, porque você tá tão preocupado, com a cabeça tão cheia, com tantas coisas, que você não consegue enxergar, né? E tudo aquilo que está ali à disposição, né? Todos os presentes, porque presente ele não chama à toa, ele não tem esse nome de presente por acaso. Ele tem esse nome porque realmente aquilo que a gente está vivendo hoje, né, é aquilo que a gente tem certeza que está ali disponível. A gente não sabe se vai ter amanhã, né? E o que passou não vai voltar, já passou. Então a gente tem que ter foco no nosso presente, viver da melhor forma e ter gratidão por tudo aquilo que a gente recebe. E olha, tanta coisa que a gente recebe, e aqui fala, né? A gente só consegue valorizar as coisas quando a gente perde. Né? Aí a gente começa a ver a beleza das coisas. A gente só começou a perceber que a gente tem ar disponível para respirar quando apareceu o coronavírus, né? E prejudicou principalmente os pulmões. Aí a gente começou, Senhor, obrigada que eu estou respirando. Não é isso? Tanto que o ar é importante. No momento desse que a gente está vivendo, e o ar, ele está aí disponível, né? Ele chega para você de graça. Ele está aí, ele é um presente para você. E não só ele, né? A gente tem o sol, o ar, a chuva, os pássaros, os animais, tudo que a gente precisa, né? A gente passa, a gente não observa uma rosa, a gente não observa um pássaro cantar, a gente não para escutar. E tudo isso está ali disponível para alegrar a nossa vida, né? Para embelezar, porque quando a gente fala da beleza que está ligada à felicidade, é essa beleza que a gente não está conseguindo enxergar. Porque a gente está adormecido, a gente está doente, né? A gente está dormindo, essa seria a palavra. A gente está dormindo. E a gente não está conseguindo ver as coisas que estão acontecendo. E quando ele fala da beleza, a beleza que traz a felicidade é justamente essa beleza que está passando desapercebido por nós todos os dias. Entende? Então vamos lá. 3. Qual que é a sua opinião sobre a importância da prudência para Epicuro? Você usa de prudência nas atitudes cotidianas? Como? Qual que é o sentido da prudência aqui para Epicuro? É você começar a avaliar, né? É você começar a entender as coisas, né? Que como a prudência para ele é o princípio e o supremo bem, é a capacidade que você tem, né? De avaliar as suas ações. E tudo aquilo que não serve para você, que não é bom para você, não deve ser bom para o outro. Então, a prudência é justamente essa, né? É você ser prudente, é você ser cuidadoso, é você ser cauteloso, né? É você observar as coisas, é você avaliar as coisas com cuidado, para que você não machuque o outro, para que você não prejudique o outro, já que a gente vive em uma coletividade. Imagina você sozinho, aqui, né? Nessa terra, sozinho. Imagina isso. Pois é. Então tá, vamos lá. Página 49.